Shalom, meus irmãos, eu sou o professor Wesley Bores, estou falando aqui da comunidade Mispahat Adonai de Uberlândia, Minas Gerais. Nós estamos na cerimônia da Havdalah, aquela que faz o final, a separação entre os tempos santos e profanos. Nós estamos terminando mais um Shabat. Estamos terminando, portanto, um tempo de descanso, um tempo de adoração ao Senhor, de espiritualidade. E eu gostaria de fazer aqui uma paraxá com os irmãos, resumida, obviamente, e escolher uma das 54 porções da Bíblia para que nós meditássemos. Eu gostaria de meditar com os irmãos na paraxá Vaierá, e apareceu, e eu sugiro que você, a posterior, faça a leitura dessa paraxá, está entre Gênesis 18:1 e Gênesis 22 a 24. Nessa porção da Bíblia, Abraão havia feito uma cirurgia, digamos assim, porque ele havia feito uma circuncisão e estava ali meio que convalescente. E neste momento, aparecem alguns homens que foram visitá-los e nós sabemos que esses homens eram anjos. Mas Abraão, no primeiro momento, não sabia que estava diante de anjos. Assim como você, muitas vezes, nesses dias profanos, se encontrará com pessoas desconhecidas, vai ter que fazer julgamento sobre o que você vai fazer com essas pessoas, o que você vai falar com elas, Mas o fato é que quando nós vivemos desse mundo mal, muitas vezes o nosso julgamento diante daquela pessoa que é desconhecida é um julgamento mal. O que você espera das pessoas que você não conhece? Na maioria das vezes, o mal. Que ela vai te fazer maldade, que ela vai preparar armadilhas para você ou vai fazer alguma coisa, Mas o fato é que você vai ter que reagir de alguma forma. Abraão tinha que reagir de alguma forma. E Abraão, além de estar cirurgiado, digamos assim, convalescente, também havia passado por uma experiência muito dramática. Por quê? Porque Abraão havia trazido para viver consigo o seu sobrinho, Ló, uma pessoa a quem ele amava de todo o seu coração. Mas Ló, mesmo aprendendo tudo com Abraão, meio que traiu Abraão. Começou a crescer os olhos naquilo que era as bênçãos materiais de Abraão, até que chegou um ponto que ele teve que se dividir e foi para uma cidade chamada Sodoma. Sodoma, meus irmãos, era a cidade, ou é tido pelos estudiosos como a cidade mais rica de todos os tempos. Sodoma era um lugar extremamente privilegiado pela agricultura, pelos rios, pela quantidade de chuva, tantas e tantas bênçãos. Mas não só isso, Sodoma era rico também em minerais. Há diversos rolos milenares de pessoas que dizem, ao tempo de Sodoma existir, que Sodoma era tão rico, mas tão rico, mas tão rico, que as pessoas nas suas casas iam cavar ou preparar a terra para plantar algumas hortaliças, digamos assim, e de repente descobrir uma pedra, era diamante. Outro descobria outro mineral, era ouro. Havia muita riqueza em Sodoma, o lugar mais rico como nunca existiu. E curiosamente, por causa dessa riqueza, Sodoma atraía pessoas do mundo todo. Pessoas pobres, sofredoras, que começavam a pensar da seguinte maneira: se me falta algo, eu vou aonde tem, eu vou para Sodoma. Mas os sodomitas, em especial, porque havia uma segunda cidade quase tão rica quanto Sodoma, que era a cidade de Gomorra, pertinho. Essas cidades tinham e criaram algumas leis, que eram basicamente leis assim: se alguém bater a sua porta, miserável, e estiver em sofrimento, você é tão proibido de dar aquilo que você tem, como você precisa criar circunstâncias para que essa pessoa aumente o seu sofrimento. Assim era Sodoma. Então, pessoas pobres afluíam àqueles lugares, batiam à porta daqueles moradores e eles se recusavam a dar,
E não só se recusavam, mas criavam maneiras para que aquelas pessoas não tivessem acesso a alimentos, não tivessem acesso à água, não tivessem acesso a coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Então essas pessoas morriam e era o prazer daqueles cidadãos verem essas pessoas em estado de sofrimento e morrer sem nenhuma ajuda. Mas faltava algo, irmãos? Não, era o lugar mais rico que existia. Os estudiosos sobre Sodoma falam que o que acontecia com Sodoma era um medo. Normalmente o ser humano tem medo de perder aquilo que tem. E quanto mais rico Sodoma ficava, mais as pessoas tinham medo de perder a sua riqueza, mais elas se encastelavam e ficavam miseráveis no lidar com os recursos. Você já deve ter percebido isso, né? Normalmente é muito comum que quanto mais rico é a pessoa, menos ela ajuda. Mas é porque a riqueza é ruim? Não, é por causa da inclinação do seu coração. O que você quer fazer? E esse termo é um termo muito usado na Bíblia. A intenção do seu coração. Qual é a inclinação do seu coração? Ou como nós dizemos, qual é a sua Yetzer? Deus tem a Yetzer Hatov, inclinação para o bem. Mas é muito comum que o ser humano tenha Yetzer Hará, inclinação para o mal. Então, a fama de Sodoma precedia aos moradores de Sodoma. Porque a grande fama de Sodoma não é que ela era rica, é que os sodomitas eram maus. Essa era a fama de Sodoma. E ali estava Abraão, convalescente, diante daquela fama do seu sobrinho Nó, que escolheu ir para Sodoma. E não só escolheu, as notícias davam conta de que Ló cresceu em Sodoma a ponto de se tornar uma espécie de um juiz. Ou seja, ele se adentrou àquela sociedade, viveu naquela sociedade, não ajudou a sociedade a se modificar, muito pelo contrário, compartilhava das suas leis, das suas regras. A fama de Sodoma precedia. Abraão, portanto, eu fico imaginando o que é que você sentiria diante de uma circunstância dessa. Provavelmente você sentiria dor no coração, né? Mas é mais ou menos isso que nós vamos sentir ao sairmos daqui e entrarmos nos tempos comuns. Nós vamos nos deparar com pessoas muitas vezes muito ricas, que têm muito a contribuir, mas faz questão de fazer o seu inverso, a intenção do coração. Destruição quando podíamos tanto construir. E como vamos reagir se alguém aparentemente capaz, belo, se achegar perto de você? Abraão, meus irmãos, ele fez uma coisa muito interessante. Ele estendeu uma tenda, preparou comidinhas e chamou aqueles homens para se assentar. Ele não sabia se eram assassinos, se eram malvados, seja lá o que for, sentem-se. Era o que aqueles 3 homens fizeram, se assentaram. Abraão fez hospitalidade por princípio. A hospitalidade é uma demonstração clara da sua luta interior, da inclinação para o mal, mas a prática da inclinação para o bem. Abraão, então, começou a conversar com aqueles homens e percebeu que aqueles homens eram anjos vindos do próprio Eterno. E aqueles homens começaram a conversar e deram uma notícia para Abraão. Ó Abraão, nós queremos informar que o Eterno decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Vai mandar fogo do céu. Você sabe o que acontece com uma pessoa que tem inclinação para o mal? Regozija-se com a notícia dessa. Meu inimigo vai ser destruído? É isso mesmo? A Bíblia nos instrui, irmãos, a nem mesmo sorrirmos diante da desgraça do nosso inimigo, por causa da inclinação para o bem. Nós não queremos a destruição dos nossos inimigos. Nós queremos que eles
se arrependam dos seus maus caminhos, se ajoelhem diante do Eterno, façam techuvá, conversão, como a própria palavra do Senhor diz, aquele que pecava não peca mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que matava não mate mais, não é mais ou menos assim? Ou seja, façamos techuvá, que nós possamos nos arrepender do nosso caminho. O Eterno não sente prazer em destruir o mal, entende? Não é a questão de pegar lá o malvadão e mandar fogo do céu, não é essa a questão. O prazer da inclinação para o bem está na techuvá, no arrependimento. Então, quando você está diante de uma pseudo-justiça, alguém que te fez mal, e talvez nos próximos dias profanos você se estará diante de circunstâncias como essa, pessoas que te fizeram mal, naquela semana o Senhor providenciará, ou nesta semana o Senhor providenciará, que este mal seja, portanto, punido. Não é motivo de vangloriar-se, não é motivo de você se regozijar com essa situação. Muito pelo contrário, a experiência dessa porção nos demonstra que Abraão não só não se vangloriou, como ele levantou a sua voz e clamou para que o Senhor não destruísse aqueles lugares. Senhor, se tiver pelo menos umas 50 pessoas justas lá, o Senhor salvaria? O Senhor salva, cuida deles. Senhor, se tiver 30, pensando bem, 20. Você já pensou você pedir ao Senhor pelo seu inimigo? É o que a experiência de Abraão demonstra aqui. Ele estava chocado com Ló, ele estava chocado com as notícias que ele ouvia lá daquele lugar, mas ele estava fazendo o quê? Pedindo por aqueles que lhe fizeram mal. Adoentado, fazendo, portanto, o estender da tenda. Ser crente, meus irmãos, é a coisa mais radical que eu já vi. Se você não viver uma vida radical, acredite, você não está vivendo uma vida de crente. Você não está vivendo uma vida conforme o Senhor ordenou. É a coisa mais exigente que existe, é viver a palavra do Senhor. Abraão pleiteou por aquelas pessoas, pleiteou pelo seu sobrinho Ló, e, de certa forma, o Eterno permitiu que partes daquelas pessoas fossem salvas, Ló em especial e a sua família. Mas o que acontece aqui na história? Acontece que Ló é salvo com uma ordem, que você não deve jamais olhar para trás. Você, ao sair desse lugar, não olhe para trás. Quer dizer que nós não podemos olhar para trás? Não, meus irmãos, é que nós não podemos ficar olhando para aquilo que nós acalentamos do mal. Nós não devemos olhar para trás, para Sodoma, porque o nosso olhar não é das riquezas, embora deveríamos ser sábios em lidar com dinheiro para ter recursos para servir ao próximo. Mas o nosso coração não está nas riquezas, não está naquelas leis de destruição dos frágeis, não está naquela circunstância de ter prazer, eram o que as leis diziam, que a cultura local dizia, de ter prazer no sofrimento do outro. Não, não olha para isso. Mas a mulher de Ló olhou. Ela olhou o quê? Ela estava olhando a casa magnífica que ela tinha naquela cidade. Ela estava olhando que ela estava abandonando porque o seu marido era um juiz naquela cidade. Ela estava olhando o status que ela estaria perdendo. Mas, meus irmãos, muitas vezes, ao escolher o eterno, você vai fazer o quê? Abrir mão de status, abrir mão de glórias, abrir mão de estruturas, para que você obedeça ao Senhor. É isso que acontece nos tempos profanos. Desafios de vida. Porque a vida do crente que importa não é a vida falada, é a vida vivida. E a vida vivida é uma vida de fé, irmãos. E seremos desafiados nesses dias profanos que se seguirão. Que escolha você fará? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de pedra. No entanto,
a história continua e acontece algumas coisas. A primeira coisa é que surgem alguns povos malvados, porque os filhos de Ló, eles embebedaram seu pai, e as filhas, né, nesse embebedar-se, transaram com seu pai, coabitaram, engravidaram e tiveram 2 filhos, que formaram nações que até hoje são inimigos de Israel. O que você espera do pecado? Consequências. Ou você acha que o pecado não tem consequências? Porém, existe uma outra coisa ainda mais impactante, a meu ver, porque há um determinado momento nessa porção em que o Eterno ordena a Abraão para que ele fizesse um sacrifício especial. O sacrifício do seu filho, Isaque, o filho da promessa. Aquele sacrifício foi pedido, e nós sempre lembramos que Abraão obedeceu. Mas sabe, irmãos, teve uma coisa que Abraão não fez e que ele deveria fazer, porque os sábios de Israel dizem uma coisa para nós pensarmos. Os sábios de Israel relatam a que Abraão obedeceu, mas depois de Abraão obedecer, nunca mais o Senhor falou com Abraão diretamente. E por quê? Porque Abraão obedeceu, mas ele não fez pelo seu filho aquilo que ele fez pelos moabitas. Ele não pediu ao Senhor: Senhor, isso não, Senhor. Não tem jeito de reconsiderar? É meu filho, Senhor, meu filho. Eu clamo por ele. Senhor, você não está entendendo? É meu filho, o único filho da promessa. O Senhor faz isso? Não. Ele não fez isso. Ele simplesmente obedeceu. Meus irmãos, quantas vezes é difícil nós pedirmos pelo inimigo, não é mesmo? Mas parece nas histórias bíblicas que mais difícil do que pedir pelos inimigos é pedir pelos nossos. Mas o que os sábios de Israel, os rabinos, contam, que quando você não pede pelos seus, Deus se cala. Porque quem primeiro você devia pedir é pelos seus. Nestes dias que se seguirão, muitas e muitas vezes nós vamos enfrentar circunstâncias, desafios de fora, de pedir pelos inimigos, os de fora, mas vamos enfrentar desafios mesmo dentro de casa. Mágoas, dores, e que nós temos dificuldades de pedir pelos nossos. Mas se tem alguém que você tem que pedir, é pelos seus, meus irmãos. Seu filho não merece, vou pedir por ele. Seu filho está brigando, vou pedir por ele. Minha esposa está chata, vou pedir por ela. Meu marido está me atrapalhando, vou pedir por ele, porque eu tenho certeza de uma coisa, Senhor, se o Senhor me deu, é para a bênção. Porque a Bíblia nos diz que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu tenho que pedir pelos meus também, principalmente pelos meus, até por aqueles que ainda não nasceram. Eu tenho que clamar pelas esposas futuras e os esposos futuros dos meus, que eu ainda nem conheço. Senhor, põe pessoas boas na vida dos meus filhos. Eu clamo hoje, nos tempos profanos, no meio dos meus desafios, eu não me cansarei de pedir pelos meus. Eu não posso desistir dos meus, Senhor. Eu sei que os tempos são profanos, são difíceis, mas eu vou pedir pelos meus. Meu filho está no pecado, vou pedir por ele, Senhor. Alcança aquele coração. Faz-o ver, Senhor, que eles precisam enxergar o que é o mundo espiritual, a salvação, o eterno amor do Senhor, seu eterno poder. Porque eu não quero, Senhor, jamais que o Senhor se cale comigo. Eu não quero jamais que alguém faça uma canção que sirva para mim quando diz assim:
Há momentos que Deus se cala e eu não ouço a tua voz. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Eu não quero cantar isso. Não foi feito para mim. Porque, Senhor, mesmo no escuro do escuro, mesmo no mistério dentro do mistério, eu sei que aniomede ali tu estás e falará comigo. Eu gostaria de clamar para os irmãos para que você não desista dos seus e faça algumas coisas nesses tempos profanos que vão se seguir. É tão bom estar aqui com vocês, mas nós vamos daqui a pouquinho nos separar. E você não vai estar num lugar em que tudo coopera facilmente para a sua vida. Você vai estar diante de desafios. E é lá que a sua fé vai ser provada. Mas lá, você deveria abrir a sua tenda. Seja uma pessoa hospitaleira. Receba as pessoas. Prepare comidinhas para elas. E mesmo que elas anunciem desgraças contra os teus inimigos, aprenda com Abraão, clame por eles. Mas, fundamentalmente, confie em Deus acima de tudo para pedir pelos seus, para que você possa ter um registro do céu como foi feito para Abraão em Gênesis 22:12, que diz: agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. Mas se eu pudesse refazer essa frase, eu gostaria de que fosse escrito para mim assim: agora, Wesley, sei que temes a Deus e lutaste pelo teu único filho todos os dias da sua vida, que lutaste pela tua esposa, que lutaste pelos teus parentes, mesmo que não merecendo, não os negastes, mas que não desistisse. Por isso continuarei falando contigo, mesmo nos dias profanos. Seja o que for que acontecer nesse dia, que o Eterno te abençoe e te guarde na tua caminhada. Senhor, eu ergo agora a minha voz para que os irmãos, ao entrar nos tempos profanos que vão se seguir, não zombem dos teus inimigos, sejam hospitaleiros, clame pela conversão deles, mas não desista dos seus. Talvez esse seja o maior desafio. Senhor, não nos faça desistir. Não nos faça parar de erguer a nossa voz, que nós continuemos erguendo enquanto houver fôlego de vida em nós. Senhor, nos abençoe e nos guarde nesses momentos, para que continuemos a ouvir a Tua voz e os milagres se sigam na nossa vida. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém, amém e amém.